Glória a Deus, irmãos. Graça e paz a todos, aquele que eu não pude compartilhar, graça e paz. Os irmãos que estão aqui, alguns que eu estou revendo, mas enfim, todos aqui, ninguém é visitante. Todo mundo aqui é de casa. E isso é muito bom. Nós queremos compartilhar, quando eu falo nós, eu falo eu e o Espírito Santo, porque eu dependo dele, amém? A nossa vida é uma vida de dependência nele e nós sabemos que ele tem preparado grandes coisas para nós. Esse é um ambiente espiritual. Ontem as mulheres estavam aqui também nesse ambiente poderoso, sendo ministrada. Nossa irmã Renata, que foi uma bênção, fiquei sabendo. E já até li aquela cartilha, fui edificado, né? Mas a palavra precisa ser botada em prática, né? Ela vai ganhando valor enquanto nós botamos em prática e colocamos em prática. Não adianta nada a gente falar para andar de bicicleta, segurar a mão no guidão, sentar no cilindro, pedalar, e se você não colocar em prática, nada vai valer. Então, a palavra que tem que ser praticada. Mas, amém, irmãos, eu quero compartilhar com vocês a respeito de um assunto que é muito importante para nós, que pode transformar todo o ambiente da nossa vida, todo o ambiente da nossa casa, todo o ambiente onde nós estamos, onde nós vivenciamos. Deus tem nos chamado para um lugar de maturidade. E esse é um propósito nosso. Nós estamos aqui para sermos maduros. E maduros são pessoas exercitadas, que praticam a palavra, que realmente consideram a verdade da palavra, consideram aquilo que Deus diz, né? E nós fomos chamados para isso. E é importante nós termos o coração aberto para a palavra e decidirmos o nosso coração, porque se não entra no seu coração, queridos, você fala, vai entrar por um ouvido e sai pelo outro. Mas eu creio que não é o nosso propósito, nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui para sermos transformados, sermos edificados. Por isso que você tem essa oração silenciosa. Espírito Santo, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser ministrado. Tenha esse desejo no coração. Demonstre a sede. Todo aquele que tem sede, ele sempre vai ser saciado. Deus não deixa ninguém com sede. E às vezes nós não detectamos as nossas sedes. Mas geralmente quando estamos agitados, preocupados, quando nós estamos perturbados, ansiosos, isso é um sinal de sede. E sede nós precisamos ir na fonte, né? Jesus falou que todo aquele que vem a Ele, de graça, beberá da água da vida. Amém? Nós estamos aqui por causa dessas águas. E essas águas têm a ver com o Espírito Santo. O mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O mesmo Espírito que veio para habitar em nós e nos fazer santuário dele. Então, queridos, nós temos à disposição um ambiente sobrenatural para que essas águas se movimentem a nosso favor e transforme a nossa vida, transforme a quem está perto, aos que estão longe. E falando-se de prática, falando-se de exercitar a palavra, eu quero falar sobre oração. A oração profética de um justo. Por que eu estou falando de oração profética? Você vai entender isso mais na frente. Porque a oração, ela tende para um lugar profético para nossas vidas. E nós sabemos que a oração, Jesus, quando ele ensina a oração para os discípulos, ele ensina a oração do Pai Nosso, que é uma oração muito conhecida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então o propósito da oração é trazer o reino dos céus para a terra. E esse reino não está distante de nós. Jesus falou que o reino, ninguém pode dizer ele aqui ou ele acolá, mas o reino está dentro de nós.
E o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então é uma realidade espiritual que Deus constituiu dentro de nós. Só que se nós não exercitamos e entendemos e compreendemos a realidade, a nossa realidade e as verdades de Deus para nós e o poder da oração, nós não podemos manifestar esse reino. E nós estamos aqui para manifestar esse reino. Jesus veio para desfazer as obras de um reino das trevas. Veio para desfazer as obras de um império das trevas que cega a mente das pessoas. Mas Jesus veio para abrir os olhos, dar vista aos cegos, para nos dar entendimento, nos dar revelação, nos dar a compreensão da verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fica muito vago nós dizermos apenas Jesus é a verdade que liberta. Isso é óbvio para nós. Mas a revelação é quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Como que ele se revela para você? O que ele é para você no dia a dia? O que ele fez por você onde ele está? É lógico, isso tudo tem a ver com a obra perfeita que ele fez. Isso revela muito bem aquilo que Jesus é para nós. Mas eu quero começar lendo com vocês, lá em Gênesis, no capítulo 20, no versículo 7. Porque sempre quando Deus, ele quer ministrar e ensinar a nós, através de sua palavra, por exemplo, sobre intercessão, sobre o que é ser um profeta, Deus esconde na sua primeira menção realidades sobre esses assuntos. Então, eu vou ler com vocês versículo 20, capítulo 20 de Gênesis, no versículo 7, onde contém a primeira menção da palavra intercessão e da palavra profeta. Você vai sair daqui profetizando, amém, irmãos? Você vai sair daqui transformando o seu ambiente, transformando a sua vida. Em Gênesis 20, versículo 7, diz assim: agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Deus está falando com o rei Abimeleque. Abraão tinha ido para a terra onde esse rei dominava, e quando ele entra nessa terra, na terra de Gerar, entra ele e sua esposa, e quando entra uma mulher diferente num reinado, se o rei se agradar da mulher, ele toma para si aquela esposa. E quando Abraão entra, ele não fala que Sara, a sua esposa, é sua mulher. Ele fala que é sua irmã. Então, Abraão já traz um contexto de mentira, ele entra e fala assim, ela não é minha irmã. E aquele rei, de qualquer forma, ele pega a Sara para si, mas Deus dá um sonho e revela a Abimeleque, olha, restitui Sara a seu marido, porque ela tem marido. E se você não restituir, você certamente morrerá. Mas peça a ele que ele vai interceder por você, e você viverá, porque ele é profeta. Interessante, Deus mesmo diante de um contexto de mentira de Abraão, Deus ainda chama ele de profeta, fala para ele orar. Porque, queridos, nós não temos muita confiança em oração quando nós estamos meio desligadinhos, não é verdade, irmãos? A gente se sente meio na carne, com sentimentos maus e ruins, e nós passamos por isso. Às vezes a nossa mentalidade está errada, a nossa crença está errada, a respeito de quem nós somos. Nós estamos envolvidos com coisas carnais e pecaminosas,
simplesmente porque nós não sabemos quem nós somos. Mas quando nós vamos, entenda a palavra que eu vou falar, incorporando ou assimilando a nossa identidade em Cristo, nós vamos andando conforme Ele é. Nós vamos andando do modo digno dEle. Mas eu vejo Deus olhando para Abraão, e quando Deus olha para Abraão, Ele olha para aquilo que Ele imputou sobre a vida de Abraão, aquilo que Ele colocou sobre a vida de Abraão, que é a sua justiça. Em Gênesis 15 diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Deus não vê um homem qualquer, Deus vê um homem justo quando Ele olha para Abraão. Deus ele vê um homem diferente, Ele não vê como um homem do mundo, Ele vê como um homem justo. E o justo, queridos, ele pode orar, porque ele será ouvido. O justo pode interceder com a consciência de justiça, porque certamente Deus ouvirá. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua oração. Mas nem sempre nós temos essa consciência que é tão importante, e nós falamos dessa consciência em todos os cultos praticamente, porque realmente é uma batalha do inferno, para trazer consciência de pecado e de carnalidade às nossas vidas, para nós nos desvencilharmos de quem realmente nós somos em Deus. Mas Deus olhava para mesmo na condição de mentira de Abraão, fala, ele restitui a esposa a ele, porque ele é um profeta. Então a primeira menção da palavra profeta e a primeira menção da palavra interceder acontece nesse contexto em que Deus dá uma revelação para aquele homem, para aquele rei que havia possuído, trazido para si a esposa de Abraão, Sara. Aí continua, no versículo 17, e orando Abraão, o que aconteceu? Sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Essa é a primeira intercessão. Lógico, Abraão já intercedeu em outras situações. Quando ele intercede por Ló, quando Ló está em Sodoma e Gomorra, e Sodoma e Gomorra estava para ser destruído, e Abraão chega para Deus, Senhor, se eu destruiria o justo com o ímpio? Se tivesse 50 justos naquela cidade, se eu destruiria aquela cidade? E Deus fala, de maneira nenhuma destruiria aquela cidade por amor aos 50 justos. E Abraão foi caindo de 50 para 45, de 45 para 40, até chegar ao número de 10. Se tivesse 10 justos naquela cidade, aquela cidade seria destruída de maneira nenhuma, por amor aos 10 justos. Por isso que você precisa entender, queridos, sobre a justiça da fé na sua vida, entender como Deus te vê através de Jesus, pelo sangue dele. E a prática dessa realidade se dá por meio de oração. A Bíblia fala para nós orarmos sem cessar. Em todos os tempos nós estamos vivendo situações em que vêm bombardeios à nossa mente ou situações que aparecem contra nós. E ao invés de murmurarmos e reclamarmos, nós devemos fazer o quê? Orar. Devemos falar com Deus. Porque Ele é poderoso para restituir. Ele é poderoso para sarar. E me chama a atenção que a menção da palavra profeta aqui não veio um profeta para trazer condenação e juízo, mas para trazer vida. O profeta da nova aliança é um profeta que traz vida e não morte. Nós fomos chamados para trazer vida. Entenda que Abraão não estava no contexto da lei. Abraão estava no contexto como que antecedendo a graça. A Bíblia diz que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão.
E Abraão recebeu aquilo que o Evangelho dá, a justiça como presente. Deus te vê justo pela fé. Romanos capítulo 4, ele traz algumas bem-aventuranças do homem. Bem-aventurado é o homem a quem Deus apaga suas transgressões, a quem Deus não atribui o pecado. Bem-aventurado é quem Deus atribui a justiça sem as obras. Você ser considerado justo sem ter feito nada, apenas por ter crido no Senhor. Essa vida, ela é uma vida diferente, por causa da sua realidade, da sua crença. E esse é um assunto, queridos, que nós precisamos estar muito bem centrados e fortalecidos. Mas eu quero falar sobre a eficácia de oração, lendo com vocês em Tiago, capítulo 5, versículo 16 a 18, que diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Aí ele faz uma afirmação, a oração de um justo. Fala assim: eu sou justo pela fé em Jesus. Aleluia. Nós só temos condição de ser justos pela fé em Jesus, queridos. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Considerem isso. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tem resposta. Deus quer responder as nossas orações. Deus quer que você ore também. Aí ele fala, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então ele traz um contexto de um milagre, vamos dizer, extraordinário por causa de oração de Elias. Porque Deus não é limitado para fazer coisas pequenas ou grandes. Amém. Mas se você não ora por coisas pequenas, por que você vai querer orar por coisas grandes? As coisas pequenas eu posso resolver. Não é assim, irmãos? Não, queridos, a gente não pode fazer nada sem Jesus. Em cada detalhe, por cada detalhe da nossa vida, cada situação, seja uma conversa, seja uma situação que a gente tem que resolver, sobre algo que nós precisamos assumir, um compromisso que a gente precisa assumir, queridos, qualquer situação, seja uma dor de cabeça, seja uma espinha, queridos, para Deus não faz diferença, Ele é poderoso para resolver e fazer. Agora, nós precisamos ter esse hábito, porque esse hábito vem de uma consciência. Deus é por mim. Deus me ouve por causa de Jesus. Tem a ver com o sacrifício dele. Aí a Bíblia continua dizendo aqui, depois orou novamente e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Então foram 2 orações de Elias, do profeta Elias, que foram citadas por Tiago como uma eficácia de oração. O poder de uma oração respondida por um profeta. E Deus não considerou o termo de ser, a questão de Elias ser profeta, porque nós sabemos que Elias, o profeta Elias, fez grandes coisas. Como ele estava no Monte Carmelo, ele orou e fogo desceu do céu sobre o sacrifício. Foi um grande milagre, um grande mover. Havia lá uma meio que competição, os profetas de Baal enviando o seu sacrifício, clamando os Deus Baal, e o Deus Baal não respondia à oração daqueles profetas. Mas quando o profeta Elias, ele prepara o altar, coloca o sacrifício sobre o altar, ele ora e Deus responde, manda fogo sobre o altar. E outras coisas que o profeta Elias fez. Mas nós precisamos entender o contexto em que Elias viveu. Queridos, por mais que o profeta Elias tenha feito grandes coisas, a Bíblia está dizendo que nós também podemos grandes coisas.
Deus tem algo peculiar com você, comigo, que é individual. Por mais que nós estejamos numa igreja, num ambiente coletivo, e tem algo coletivo para nós, mas tem algo individual, tem uma história individual sobre sua vida. Tem algo peculiar que Deus quer fazer, e Deus vai usar a sua intimidade de oração para isso. Deus vai construir a sua história. Você não é para ser mais um na história. Você não é mais um na multidão. Você é alguém que foi chamado para tocar, como aquela mulher que toca a orla do manto de Jesus. E dele extrai virtude. Jesus para em meio à multidão. Porque Jesus se agrada quando alguém recebe o poder que vem dele. Para trazer cura e vida e saúde e transformar a situação. A ponto de Jesus parar e falar, quem me tocou? E aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, vivia excluída, vivia desamparada, vivia recolhida, porque ela não podia estar em convívio com pessoas. Era uma mulher que tinha um contexto muito de rejeição, por causa da condição do fluxo de sangue que tinha na vida dela. Mas ela decidiu romper e tocar nas olas do manto de Jesus. Rompeu com a multidão. E nós conhecemos muito bem essa história. Mas eu estou falando sobre isso porque Deus tem algo individual com cada um de nós. Às vezes nós passamos por situações difíceis, que aos olhos da medicina, a situação natural, é algo que você pensa, vem para me destruir. Não, queridos, existe algo ali poderoso para se manifestar. Existe uma glória para se manifestar. E essa glória vem da consciência perfeita que você tem para com Deus. Amém, queridos? É muito importante. Deus colocou isso no meu coração para falar que Deus tem algo individual para cada um de nós, e peculiar, e especial. Assim como foi especial para Elias, como foi especial para Eliseu, como foi especial para Davi, é especial para com cada um de nós. Amém? Deus tem algo poderoso para nós. Mas vamos lá, o contexto do profeta Elias, ele vivia na velha aliança. Isso faz toda a diferença. A velha aliança já é inaugurada quando Moisés está no cume do Monte Sinai, recebendo a lei em tábuas de pedra, enquanto o povo está lá já adorando um bezerro de ouro, fazendo dança, celebrando como aquele bezerro de ouro fosse o Deus que tinha tirado eles do Egito. E logo naquele contexto, Deus fala, vai lá Moisés, o que o povo está fazendo? Eles já estão quebrando já o primeiro mandamento. Porque a lei foi dada por Moisés. E naquele contexto houve morte e juízo. Mais de 3.000 pessoas morreram. Porque era o contexto da velha aliança. A velha aliança já é inaugurada com morte, com juízo, com condenação. Esse é o contexto de toda a velha aliança. E o profeta daquela época era realmente para trazer juízo sobre as pessoas. Sobre aqueles que estavam em pecado. Sobre aqueles que estavam transgredindo os mandamentos. E assim que era o contexto do profeta Elias. E interessante que ele vive no contexto do rei Acabe, foi um dos piores reis de Israel. Lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 a 30, fala sobre Acabe. Olha o que a Bíblia fala sobre o rei Acabe. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então perceba que esse rei Acabe era mau. Ele casou com uma mulher que chamava Jezabel, a conhecida Jezabel. Ela era idólatra, ela adorava a Baal, ela matava os profetas do Senhor.
Então a mulher é realmente anti-Deus, é anticristo, vamos dizer assim, era um demônio em pessoa com o qual o rei Acabe estava casado. E surge Elias nesse contexto, e desde quando ele encontra com esse rei Acabe, em 1 Reis 17:1, nós vamos ver a primeira oração citada por Tiago. Amém? Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Interessante que ele não fala segundo a palavra de Deus, ele fala segundo a minha palavra. Porque a palavra de um profeta tinha poder. E o contexto de condenação era propício para que as palavras daquele profeta se manifestassem realmente. Porque se havia transgressão do pecado, transgressão da lei, havia juízo e condenação sobre o povo. Entenda esse contexto, queridos. É muito importante. Porque esse é o contexto da velha aliança. E essa oração foi citada como uma oração fervorosa. Ele apenas disse uma palavra. Eu tive a oportunidade de ministrar essa palavra em Cachoeiro. Leandra está recebendo 2 vezes, né? Mas o que é uma oração fervorosa para você? O que é uma oração ungida, poderosa? Porque em Tiago diz que ele orou fervorosamente e cessou os céus e parou de chover por 3 anos e meio. E aqui o contexto diz que Elias falou: nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E pum, fechou os céus. Eu paro para pensar, e você pode parar para pensar também e analisar. Isso não parece uma oração fervorosa, amém? E principalmente quando você diz assim, segundo a minha palavra. Por quê? No contexto da lei, as palavras de condenação eram muito vivas. E bastava uma palavra no contexto da condenação e o juízo viria. A Bíblia diz que no poder da língua está morte e vida. E literalmente o profeta Elias estava ali para cumprir o papel dele, de trazer juízo. Porque a casa de Israel estava distante do Senhor, estavam transgredindo. Mas olha só a segunda oração. A segunda oração que Tiago cita é quando a chuva vem, aí é bênção, amém? A chuva naquele contexto em que havia 3 anos e meio de seca, não se podia plantar nada, não havia um sistema de irrigação, havia apenas seca, havia apenas esterilidade, havia apenas momentos de aflição, mas agora é uma oração de bênção sobre Israel, quando a chuva vai vir e voltar. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1-2, diz assim: muito tempo depois, Tiago diz que é 3 anos e meio, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Havia uma situação de extrema fome, era uma situação de miséria por causa da falta de chuva. Queridos, é muito importante nós entendermos esse contexto, porque tem situações que a gente vive na nossa vida e se nós não tivermos a certeza daquilo que Deus tem para nós,
de quem nós somos, a aliança sobre a qual nós estamos, nós vamos aceitar essa condição e vamos viver essa condição como se fosse de Deus. Amém? Mas vamos ver Elias, como que ele faz com que essa chuva desça sobre o céu de Israel e acabe com essa sequidão. No versículo 41 diz assim: então disse Eli a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do monte, ao cimo do Carmelo, e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e se disse ao seu moço. Então, queridos, essa me parece uma oração fervorosa, sim ou não? Que você sobe o monte, você mete a cabeça no meio das pernas e se inclina para a terra e começa: Senhor, aleluia. E aqueles: estou aqui me sacrificando diante de ti. Eu estou intercedendo diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque essa foi a oração de Elias. Ele está encurvado, queridos, literalmente metendo a cabeça sobre os seus joelhos, ajoelhado, inclinado. E olha o que aconteceu. Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu falando para o seu moço e disse: não é nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. Então o que acontecia? Elias orava e fala para o seu servo: vai lá ver se tem algum sinal, alguma coisa acontecendo. Eu já orei. Vamos ver se a bênção está chegando, vamos ver se algum sinal aparece. E por 7 vezes, e apenas na 7ª vez, apareceu o quê? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Que um pequeno sinal. E aqui fala: a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu no carro e foi para Jezreel. Então a gente vê, se a gente for olhar para o contexto, qual é a oração fervorosa de Elias. A primeira, quando ele fala assim: nem chuva nem orvalho cairá sobre a terra, segundo a minha palavra. Ou, quando ele sobe no monte e ora e clama e coloca sua cabeça no meio do joelho e ajoelha. Qual é a oração fervorosa para você? Qual é o contexto? Entende que o fervor de uma oração, porque nós estamos falando sobre o poder e eficácia de uma oração. Queridos, nós queremos orações respondidas. Mas nós queremos ter convicção disso. E às vezes, nós precisamos entender o contexto em que nós vivemos. Se os céus estão abertos ou não. No contexto de Elias, a bênção não era uma coisa comum. A condenação, sim. Elias falou: não vai haver chuva, nem orvalho sobre a casa de Israel, sobre Israel. E 3 anos e meio ficou tudo fechado. Nenhuma bênção. E para a bênção vir, depois de 3 anos e meio, ele teve que orar 7 vezes. Ele tem que fazer uma campanha no monte. Foi literalmente uma campanha de oração. E aqueles que estão rindo já participaram. Senhor, 7 vezes. 7 vezes uma volta nas muralhas de Jericó. Eu já participei de uma campanha dessa, irmãos. Tá? 7 voltas em volta da muralha.
Vai, na 7ª volta as coisas vão acontecer. Mas o poder eficaz de uma oração não está, e o fervor não está na forma, no trejeito de como nós oramos, mas a consciência da aliança que você está. No tempo de Elias, era tempo de condenação. A aliança da lei é a aliança da condenação e da morte. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 3. Eu não vou abrir com vocês aqui, mas vocês são estudiosos da Bíblia, eu sei que vocês estão anotando. Estão anotando e falam assim, eu vou chegar em casa, eu vou ver isso tudo para ver se o pastor está falando é verdade. Não é assim, irmão, que vocês fazem? Fala assim, amém, pela fé. Ou vocês engolem tudo que eu falo? Nós temos o Espírito Santo, amém, irmãos? Nós estamos numa casa. É lógico que vocês estão aqui porque vocês acreditam que eu, como ministro de Deus, posso liberar algo de Deus para a vida de vocês. Mas é muito importante que nós tenhamos essa disciplina de abrir a palavra, aquilo que foi ministrado. Eu vou ler essa palavra e no dia do grupo da unidade, eu vou compartilhar aquilo que Deus ministrou no meu coração também. Tem que ser assim, irmãos. Porque o crescimento vem de você meditar. Porque eu sei, é importante a palavra que a gente libera no domingo. Mas segunda-feira vem aí. O ataque vem na segunda-feira, e aí? A palavra você guardou? Você continua meditando? Continua lembrando daquilo que foi ministrado? Que Deus falou no seu coração? Eu sei que é muita coisa que a gente fala, principalmente o pessoal que ministra aqui. Teve gente que ministrou 1h30 aqui. Não é? Eu nem me lembro quem foi, porque tanto... Não foi? Quem foi, André? Mas para quem gosta de palavra, gosta de ouvir a palavra, gosta de estudar os versículos, isso é muito bom. A Bíblia diz que o povo de Bereia era um povo que era considerado excelente porque eles gostavam de anotar e registrar aquilo que eles ouviam Paulo pregar, e eles registravam e viam se realmente era isso. E é muito importante quando nós fazemos isso. Por isso que a palavra diz respeito a você também. Em outras denominações, quem tinha acesso à palavra era apenas o sacerdote. E o sacerdote entregava a colherzinha na boca e a pessoa aceitava aquilo que estava sendo entregue. Mas você tem acesso à palavra, tem acesso ao Espírito. E isso, quem tem que ter sede e fome é cada um de nós. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Então, criar hábito na palavra, criar hábito na meditação, que é imprescindível para quem é filho. Se você come arroz e feijão todo dia, essa palavra é para você. Estão me entendendo? Porque a palavra não é só arroz com feijão, é arroz, feijão, picanha. Às vezes tem papinha, tem sopa. Na medida que você precisar, o Espírito Santo vai te alimentar. Mas vamos lá. Eu quero falar sobre esse contexto. Queridos, o contexto que você e eu estamos. Em Lucas capítulo 4, versículo 14 a 21, Jesus está entrando em uma sinagoga e Jesus está iniciando o seu ministério. Eu já falei, já ministrei aqui com vocês, mas entenda que quando nós ministramos a palavra não é para você simplesmente ficar sabendo. É para você ter fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir. E ouvir. Eu acrescentaria mais um ouvir. E uma reticência. Ouvir a palavra de Cristo. E quanto mais você ouve sobre determinado assunto, você vai ler a palavra. E de repente você lê de novo. Você vai ler no outro dia. Aquilo já vai ter um aspecto, uma profundidade maior na sua vida. É igual um salmo conhecido, Salmo 23.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando você começa a meditar e leva tempo com aquilo, e quando você vai ler de novo, você vai estar na história, você vai estar vivenciando as realidades do Senhor sendo seu pastor. Isso depende do quanto você está aberto para isso, para meditar e ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela existe para criar uma revelação de você e criar imagens e realidades e verdades que vão te transformar. Aí, em Lucas capítulo 4, Jesus está entrando na sinagoga, no versículo 14, e diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o glorificavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume. Ele levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías. E desenrolando-o, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor estava sobre Elias? Estava. Quando Elias profetizava, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas agora Jesus está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Está lendo a passagem de Isaías 61. Porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Então Jesus veio para proclamar esse ano do favor do Senhor. Então o que ele faz? Ele fecha o livro, ou melhor, ele enrola aquele pergaminho, fecha. E eu viajo nisso. Eu vejo Jesus colocando o selo, os 7 selos. E só vai ser aberto quando vier o juízo sobre a terra. O dia do arrebatamento. Aí eu quero ver com vocês também, porque Jesus continua falando aqui. Então fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, porque é mais uma realidade. Ele devolve, fecha e se assenta. Aquele Jesus assentado é um símbolo da obra concluída, daquilo que ele veio fazer. Entenda, é ele reinando. E eu gosto de falar que quem está reinando é o Cordeiro de Deus. Aí ele continua falando aqui, olha: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Quer dizer, como se mudasse a estação. Estou agora trazendo uma nova estação. A estação do favor. A estação da graça. A estação do Evangelho. Porque boas novas é o Evangelho. E o que Jesus estava lendo? Eu vou ler novamente com vocês em Isaías 61, versículo 1 a 2. Quando Jesus abriu o livro, colocou o dedo e falou: e aqui, versículo 1, diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. A mesma coisa. Me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Percebam que Jesus, quando ele chega para proclamar o ano do favor do Senhor, ele simplesmente enrola aquele livro, fecha, e ele não continua falando o dia da vingança. Amém, irmãos? Amém? E ano
é um tempo maior. Dia é apenas um tempo. Jesus está fazendo referência a esse dia da vingança, é o dia da ira. É o dia em que, quando a igreja for arrebatada, nós seremos arrebatados, teremos o nosso corpo transformado, estaremos com o Senhor nas boas do Cordeiro. Aí, queridos, vai se cumprir aquilo que aconteceu com João, quando ele vê o livro selado, e ele diz: quem é digno de abrir os livros e desatar os seus selos? E a Bíblia diz que João chorou, que não viu ninguém digno de abrir esse livro. Porque abrir o livro e desatar os selos é estabelecer o julgamento. E o anjo diz: não chores. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Ele é digno, é o único digno de abrir o livro e desatar os seus selos. O único que é capaz de abrir o livro e desatar os selos é aquele que um dia fechou. Porque ele é o único digno de julgar aquela mulher adúltera que foi pega em adultério, quando foi apresentada por fariseus que estavam com pedras nas mãos. E esses fariseus pensavam: esse é o tempo, vamos aplicar o juízo. Mas Jesus veio para anunciar uma nova estação. Ele poderia, mas é como se ele dissesse: eu não estou aqui como leão agora. Eu sou apenas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João olhou novamente e viu o Cordeiro que está sentado sobre o trono. Que entenda, queridos, que o Cordeiro assentado sobre o trono é ele que está reinando no trono da graça. O trono é da graça. O trono não é do juízo. Amém, queridos? Agora, entenda, essa estação, Jesus vira a estação. Acabou seu tempo, Elias. O último profeta da antiga aliança foi João Batista. Agora vem uma nova era, uma nova estação e um novo ano se inaugura por meio de Jesus. É interessante que em Lucas capítulo 9, no versículo 51, tem um acontecimento. Entenda que isso aconteceu em Lucas 4. Jesus, logo que fechou e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar a libertação aos cativos, Jesus cura vários demoniados, enfermos. Quer dizer, estabeleceu cura para as pessoas, vida. Amém? Jesus veio para trazer vida. Aí, em Lucas 9, versículo 51, diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Ele enviou mensageiros à sua frente que entraram em um povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu. Tratou Jesus mal, desprezou Jesus, porque ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Em outras versões, em outra parte diz: quer que nós façamos como Elias, que desça fogo do céu sobre eles? Quem nunca passou por essa situação, que atire a primeira pedra. Quem nunca quis fazer uma oração dessa: Senhor, olha essa pessoa. Olha essa pessoa. Olha o que ela tem feito. Aplica juízo sobre essa vida, Senhor. Queima, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Queridos, isso tem muito a ver com a nossa carne.
mas não com o nosso espírito. E é isso que é um contexto, muitas das vezes, que nós entendemos, porque quando nós estamos muito ligados à nossa carne, nós entramos facilmente na estação da lei. E quando você está na estação da lei, a maldição está muito latente. As pragas estão muito latentes. A sua língua está assim pegando fogo. E qualquer faísquinha bota fogo no bosque inteiro. E nós precisamos entender isso, em que aliança nós estamos e quem nós somos, queridos, e quem Jesus é. Porque realmente um povo samaritano estava rejeitando Jesus. Esse povo está te rejeitando, Senhor. Esse povo está aí zombando do Senhor. Olha esse povo zombando. Né? Às vezes a gente vê as atrocidades que acontecem nos carnavais, aquelas pessoas zombando de Deus, de Jesus. E o nosso pensamento, Senhor, que venha praga, que venha câncer sobre essas pessoas. Queridos, quem não pensa assim, não tem carne. A carne pensa as coisas. Olha aquele que está lá governando isso, aquilo, olha quem está em cima, Senhor. Mas, queridos, esse não é o espírito sobre o qual nós estamos. E quando nós concebemos realmente as realidades do qual nós estamos, a nossa oração se torna eficaz e poderosa. Porque qual foi a resposta de Jesus? Jesus, porém, voltando-se, repreendeu-os com severidade. Aqui o repreendeu é repreender com severidade. Jesus está dizendo assim, para com isso. Agora, queridos, nós precisamos olhar para Jesus, essa reação de Jesus, porque quando as pessoas te rejeitam, a reação é aquela reação ruim, né? Que a gente sente da rejeição. Mas Jesus não. Em um outro contexto diz que eu não vim para destruir as pessoas, eu não vim para destruir as almas do homem, mas para salvá-las. Entenda que o tempo é de salvação e não de destruição. Entenda que os tempos é o tempo da graça. E às vezes nós queremos só graça para nós, mas para o outro nós queremos juízo. Nós queremos o fogo. Nesse contexto, Jesus é como se ele dissesse, peraí, gente, o fogo ele vai cair realmente sobre mim. A ira de Deus vai cair sobre mim. O juízo vai ser aplicado sobre mim. Eu sou o Cordeiro. Em outras palavras, eu sou aquele que vou receber a condenação daqueles que merecem. Porque o favor precisa estabelecido por alguém que é gracioso, que vai dar sem merecer. Jesus não nos dá porque nós merecemos. Jesus nos dá porque Ele nos ama, porque Ele pagou um preço e estabeleceu uma nova justiça para nós, a justiça que vem dEle. Entenda, queridos? Então, olha a estação. Agora, voltando lá para Tiago, no capítulo 5, versículo 16 a 18, diz assim, a oração, lá no finalzinho, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Eu estou lendo novamente. Ele orou fervorosamente. Que fervor é esse? Se apenas uma palavra ele liberou. E os céus pararam de dar chuva. Porque o fervor não está ligado com a pessoa, mas com a aliança. Na época da lei, você trazer aquilo que os céus estão querendo trazer, os céus fechados, os céus de bronze, os céus de juízo, você liberar uma palavra que concorda com o céu. Mas entenda como que está o céu hoje, para que você concorde com as realidades do céu e traga o céu para a terra. Porque ele diz, depois orou novamente, os céus enviaram chuva. Então, esse orou novamente
Era como se fosse uma oração comum, mas certamente naquele contexto é uma oração que 7 vezes teve campanha no monte para que as coisas acontecessem. E nós precisamos entender que nós somos os justos, sobre o qual os olhos do Senhor estão atentos e abertos para ouvir a nossa oração. Porque entenda um contexto. Se, na época de Elias, os céus estavam abertos para condenar aquele que estava transgredindo a lei, bastava uma palavra de juízo, e o juízo vinha. Eu quero que você se lembre de um centurião romano, que chega para Jesus. Chega num contexto totalmente diferente. Entenda que o centurião romano, ele era de Roma. O Império Romano estava dominando Israel. O coração do povo queria que os romanos morressem. Eles queriam que eles fossem atrocidades. Eles queriam que eles fossem eliminados para serem libertos daquela escravidão de Roma. Mas aquele centurião romano chega para Jesus e fala: Jesus, basta uma palavra e o meu servo ficará curado. É como se aquele homem tivesse discernido os céus e a estação. Jesus, as bênçãos estão muito latentes sobre sua vida, basta uma palavra sua. Assim como Elias, bastava uma palavra de condenação, porque o céu é de condenação. Agora, Jesus, basta uma palavra sua, porque os céus são de bênção, e libera uma palavra, e aquela palavra, o meu servo ficará curado. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Por isso que Deus nos chamou para sermos profetas. Quando nós estamos vendo uma situação de destruição, nós temos que ser uma pessoa que tem que ter consciência dos como os céus estão sobre nós. A Bíblia diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, por causa de Cristo. Os céus estão abertos sobre nós. Há realmente bênçãos liberadas sobre nossas vidas. E o fervor da oração tem a ver com a consciência da aliança que você está. Eu estou debaixo da nova aliança. O contexto é de favor. O contexto é de graça. Queridos, não há problema nós orarmos por portas abertas, orarmos por bênçãos, por saúde, não, e porque esse é o tempo. E nós precisamos, e Deus tem isso para nós. Agora entenda que isso tem a ver com o contexto que Jesus propiciou, porque Ele é a propiciação. Ele é aquele que veio trazer favor sobre nossas vidas. Agora, a forma como que você se vê e como você enxerga, por exemplo, você está passando num contexto de destruição, e você pensa o quê? Você é quem naquele contexto? Porque o profeta, ele tem que estar preparado para andar no vale de ossos secos, mas saber que ele pode profetizar sobre o vale de ossos secos. Por quê? Porque hoje há vida sobre nós. Aquele que venceu a morte, aquele que realmente destruiu as realidades do inferno. E às vezes nós deixamos de falar, porque nós não consideramos que a oração de um justo ela pode muito seus efeitos. Se a oração de um profeta, Elias, que era sujeito às mesmas paixões que a nós, uma palavra que ele disse, debaixo de condenação, dizendo que os céus estarão fechados, e aquilo se cumpriu durante 3 anos e meio. Então aqueles que são justos, quem são justos aqui hoje? Queridos, os céus estão abertos, e uma palavra sua, ela tem poder para transformar todo o ambiente. Só que às vezes nós temos uma consciência de coração que Deus responde aquela que nós ficamos trancados no quarto e a gente fica lá e clamando de madrugada e subindo um monte e fazendo campanha. Não, que eles têm a ver com a fé em Jesus.
Eu não estou tirando você do quarto, mas eu estou colocando você numa consciência certa. O quarto é um lugar de relacionamento, de entender quem você é, como você está. Mas, queridos, no dia a dia, você foi chamado para orar sem cessar. Você vai ver uma pessoa que está passando por uma situação de opressão, você vai lembrar: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu e eu vou declarar uma palavra. Eu declaro cura. Talvez você pense, a sua carne pensa, essa oração foi fraquinha. Mas aos olhos de Deus, quando você tem consciência que os céus estão abertos, você liberou uma palavra, isso tem poder. Isso é eficaz. Porque o inferno está querendo dizer para nós que tem coisas que não vão funcionar na nossa vida. E a gente deixa de fazer. Porque a gente tem na nossa mente que o que funciona que é aquilo que é complicado. Que é aquilo que é sacrificial. Mas quando você entende o preço que foi pago, basta uma palavra. Fala assim, basta uma palavra. Fala assim, basta uma palavra. E a vida se manifesta. Às vezes nós ficamos com uma, com duas, com três, com quatro, e nós pensamos assim: não, acho que essa palavra não funcionou. Eu acho que essa oração não foi eficaz. Não, eu orei, eu acho que Deus não respondeu. Porque você não tem a consciência que você é um justo diante dele. Você não tem a consciência que Deus te ouviu. Deus me ouviu. Quando Jesus vai orar por Lázaro, que está há 4 dias morto dentro de uma sepultura, ele ora assim: Pai, a oração de Jesus, eu bem sei que o Senhor sempre me ouve. Diga isso para você mesmo: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Sempre me ouve. Enquanto o diabo vai lançando condenação sobre sua vida, ele te distancia nesse lugar de oração de confiança. Mas quando você vai recebendo a dádiva, o presente de ser justo pela fé em Jesus, você vai tendo esse lugar de intimidade nele. E você vai declarando palavras. Isso não é para a morte, é para a vida. Isso veio para glorificar o nome do Senhor. Essa situação vai mudar. As portas estão abertas. Essas contas serão pagas. Essa saúde já foi estabelecida. As coisas estão preparadas. Meu marido é um homem de Deus, é um sacerdote do lar. Minha mulher é uma mulher sábia. Então é isso, querido, você vai chamado, isso é profeta. Foi isso que Deus chamou para Abraão. E voltando lá em Abraão, Deus fala com Abraão. Deus fala com o homem, o rei Abimeleque. Pode falar com Abraão, ele vai interceder por você. E vai ter vida. Deus conta com os profetas de hoje. Esses profetas somos nós. Para que viemos liberar vida. Nosso ambiente é um ambiente de vida, queridos. Alguém que vai liberando palavras de morte perto de nós é porque não tem consciência da aliança que estamos. Amém, queridos? Vamos colocar de pé? Nós vamos ter um momento de oração agora. Nós vamos ter um momento de oração. Esse momento em que você vai liberar a vida sobre quem está do seu lado. Nós vamos aqui, ó, unir os corredores aqui, ó. Vamos dar as mãos. Vamos unir aqui, irmãos. Você é o profeta na vida do seu irmão agora. Se o seu irmão estiver passando por um problema de enfermidade, ele vai receber cura. Se ele estiver passando por uma situação de opressão, ele vai receber libertação. E você começa a liberar agora sobre a vida dele
declarando as verdades do céu sobre a vida dele. Declare no nome de Jesus, declare que ele é uma bênção, que ele é ungido do Senhor, que ele é uma pessoa liberta e livre para adorar o Senhor. Começa a falar, porque profeta mudo não resolve. Nós fomos chamados para abençoar, para liberar vida. Porque, queridos, se você ser considerado justo e não abrir seus lábios para profetizar, não adianta de nada. Comece a profetizar sobre sua casa, liberar vida sobre sua casa, sobre seu lar. Fale, queridos. O diabo quer travar os seus lábios, mas deixa os seus lábios abertos agora para liberar vida, a vida em suas palavras. No poder da língua está a morte ou vida, mas Deus está liberando a unção para que a vida se manifeste em você e através de você. Pai, nós te damos graças, Pai. Nós te damos graças porque há uma unção da nova aliança sobre nossas vidas, a unção dos profetas, aqueles que foram chamados para liberar vida sobre vida um do outro, porque Jesus ele veio para libertar os cativos, dar vista aos cegos. Nós declaramos vida, declaramos saúde, declaramos, Pai, Senhor, céus favoráveis, a favor, sim, a favor do Senhor, a graça, a unção, Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos a casa desse irmão, dessa irmã, nós abençoamos, Pai, os negócios, declaramos os céus abertos, Pai, e nós cremos, Pai, que o favor do Senhor foi estabelecido sobre nós, e a graça e a virtude. No nome de Jesus, as crianças que chegaram agora também estejam ligadas, todos aqui, no nome de Jesus, peguem esse ambiente de graça, de favor, no nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é bom, nós declaramos libertação, declaramos cura no nosso meio, Pai. Esse é um ambiente de cura, um ambiente de milagres, um ambiente de glória, de favor, Pai. E nós te damos graças, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. A oração de um justo pode muito, irmãos. Creia que aquilo que você declarou com seus lábios, a bênção que você liberou, Deus ouviu, queridos. No nome de Jesus, nós fomos chamados como igreja para viver as realidades dos céus. Não importa se é céus abertos para derramar chuva. Não importa qual milagre. Mas Deus, Ele é poderoso para fazer e realizar tudo isso para a glória do nome dEle. Amém, irmãos? Nós vamos nos assentar nesse momento.